A gente começa com esse anime que, olha, é no mínimo bizarro. A história abre com uma chuva de meteoros que o pessoal consegue ver lá da cidade. É aí que a gente conhece o nosso protagonista, que por algum motivo tá metido dentro de uma fantasia de cachorro. Ele tá lá no papo com a namorada, que foi quem teve a ideia brilhante de pedir para ele se vestir assim. Ela manda uma mensagem dizendo que ele tá uma fofura e que tá esperando por ele no prédio da frente. O coitado não perde tempo e sai correndo feito um desesperado, nem ligando pro sinal vermelho. E se você acha que já tava ruim, a tal namorada ainda manda ele parar, dar 3 voltinhas e latir. Tudo isso enquanto ela faz uma live pra internet. O moleque que não tem um pingo de amor próprio obedece e ignora o mundo ao redor, o que faz com que um caminhão enorme mande ele direto para outra vida. Todo mundo entra em choque com o acidente, mas por incrível que pareça, o garoto levanta. Pois é, o caminhão não deu conta do recado. Só que o universo parece que pegou ranço dele, porque logo em seguida um meteoro cai bem na cabeça do maluco para terminar o serviço. E o mais doido, ele morre sorrindo e achando bom. Agora ele acorda num espaço bem esquisito, cheio de gente flutuando. Um cara barbudo chega nele e pergunta quantas vezes ele já passou por aquilo, todo cheio de si porque era a segunda vez dele. O nosso herói não tá entendendo nada, mas aí o barbudo tira um jetpack do nada e sai voando porque chegou a vez dele. O garoto fica ali, confuso, vendo o cara sumir por um tubo, até que um jetpack aparece nas costas dele também e o leva pelo mesmo caminho. Enquanto isso, a gente vê um grupo de deuses fazendo um tipo de sorteio para selecionar quem vai reencarnar. O barbudo é o primeiro, mas coitado, ninguém dá um lance por ele. Como ele não fez nada que prestasse na vida passada e era considerado classe H, ele não vale nada ali. Sem nenhuma oferta, o leilão fecha e o destino do pobre coitado é ser transformado em um bichinho de lama. Aí chega a vez do nosso protagonista e os deuses até se animam, porque fazia tempo que não viam alguém vindo da Terra. Eles começam a disputar o garoto, mas quando olham a alma dele de perto, percebem que ela é toda irregular. O interesse some na hora e o garoto é descartado, indo parar numa esteira que leva para uma fábrica cheia de criaturas estranhas. Lá ele é recebido por uma deusa bem imponente. O rapaz fica hipnotizado e como a gente precisa dar um nome para ele, vamos chamar de Paquito. O Paquito fica tão bobo que começa a farejar a deusa sem motivo nenhum. Ela tenta conversar, mas como ele não para com a esquisitice, ela avisa ou ele fala como gente ou vai ser jogado na escuridão das almas perdidas. O Paquito entra em pânico e implora para não ser jogado lá e tenta ser galanteador com a mulher maravilhosa na frente dele. Nesse momento, as luzes se acendem e ela se apresenta como uma deusa. Vamos batizar ela de Filomena. O Paquito já imaginava, afinal, para ser bonita assim, só sendo deusa mesmo. Ele até tenta ser engraçadinho perguntando as medidas dela, mas leva um choque de uma criatura ali perto para aprender a ter modos. A Filomena manda ele calar a boca e olhar para um telão. No vídeo, ele vê o exato momento em que foi atropelado. Ele até tenta reclamar dizendo que filmar sem autorização é crime, mas a deusa explica que as leis dos homens não funcionam ali. O espertinho então diz que se não tem lei, ele pode fazer o que quiser, mas ela rebate dizendo que se ele passar dos limites, ela processa ele, ou seja, a lei funciona só quando convém para eles. A Filomena manda ele continuar assistindo e revela que sim, ele passou dessa para melhor. No vídeo, ele descobre que a tal namorada estava gravando tudo e que o cara do lado dela era o verdadeiro namorado. O Paquito fica arrasado, mas aí a gente descobre que o dia dele foi um caos completo. Antes do acidente, ele foi perseguido por um urso, depois pela máfia porque esbarrou com alguém importante, passou por uma explosão num teatro, foi atropelado e, para fechar com chave de ouro, o meteoro. A sorte dele é tão ruim que chega a ser impressionante. Por fim, a Filomena explica que ali é a última chance de quem teve uma morte acidental e patética. Ele está na sala de espera para reencarnar e pode escolher para onde ir. Enquanto preparam a papelada, o Paquito continua agitado e ela dá o ultimato. Ou ele fica quieto e se comporta, ou ela vai transformar ele num micro-organismo que vive por 10.000 anos. O Paquito resolve ficar quietinho para não virar bactéria, e na cena seguinte ele já tá lá, mexendo num tablet divino para escolher seu próximo destino. Ele até comenta que tá surpreso com tanta liberdade, já que nos mangás que ele lia, o pessoal não costuma ter esse luxo de escolher. Mas a Filomena, toda convencida, diz que é porque ela é uma deusa muito superior às outras. Só que tem um detalhe, os mundos mais cobiçados têm fila de espera, porque ele não é o único querendo uma vida mansa.
Ela sugere um mundo meio mais ou menos que uma colega dela deixou inacabado, mas o Paquito tá exigente. Quando ele começa a rolar a tela, os olhos brilham. Ele vê o mundo do herói do escudo e seleciona na hora, já se imaginando um galã de armadura dourada. Mas aí vem um balde de água fria. A Filomena avisa que para esse mundo a espera é de exatos 54.932 anos. O Paquito fica indignado e reclama que os reencarnados são gananciosos demais. A explicação é simples. Mundo bom tem fila de espera. Mundo ruim é jogo rápido. Ela mostra um exemplo. Ser um herói num mundo onde todo mundo te zoa e te humilha pro resto da vida. Esse tem espera de só 5 minutinhos. O Paquito passa longe. Ele pergunta sobre ser um rei demônio, mas a fila é de 27 mil anos. Quando ele sugere um rei demônio que também é motivo de piada, ele desiste da ideia, porque achou que teria uma vida de prazer e poder, não de bullying. Vendo que o moleque tá difícil de agradar, a Filomena conta que muita gente consegue mundos bons apelando para objetos inanimados. Deve ser por isso que tem tanto anime de cara que vira espada ou máquina de vendas por aí. Ela já tá sem paciência porque quer assistir a sua série favorita e ameaça. Se ele não escolher logo, vai virar uma bactéria maligna. Ela manda ele agilizar e avisa que se ele não tiver uma vida boa e descansar em paz, vai acabar voltando para aquele escritório. Aí o Paquito tem uma brilhante ideia. Em vez de ser o herói apelão com harém, que tem 63 mil anos de espera, ele decidiu que quer reencarnar como a costilha do herói. Isso mesmo, um osso. A Filomena não entende nada, e o pervertido explica. Sendo a costilha, as garotas do harém vão estar o tempo todo abraçando e acariciando ele. A deusa fica horrorizada com o nível de loucura dele, mas acaba realizando o desejo. O Paquito parte para sua jornada óssea e a Filomena finalmente senta para ver sua série em paz. Mas não dura nada. O desgraçado volta para o escritório rapidinho e ainda tenta chegar fazendo pose para abraçar a deusa, mas leva um tapão para ficar esperto. Ele diz que aproveitou muito, mas não teve um final feliz. A Filomena, sem paciência para a história contada, conecta ele na TV para ver o que rolou de verdade. No telão, a cena é épica. O herói tá lá derrotando monstros e o Paquito tá achando a vida ao máximo. O herói salva a princesa e ela começa a acariciar a costila dele, exatamente como o Paquito planejou. A vida era fabulosa, com mulheres paparicando o osso o tempo todo. Mas aí o Paquito resolveu abrir a boca. A heroína favorita dele foi declarar seu amor pro herói e levou um fora. No meio daquele silêncio dramático, o Paquito solta a voz lá de dentro do peito do cara. Se o herói não te quer, eu quero. O herói, óbvio, entrou em pânico ouvindo vozes saindo de dentro dele e começou a se esmurrar. O Paquito, sendo um gênio, resolveu se apresentar e dizer exatamente onde estava. Resultado, o herói não pensou duas vezes e arrancou a própria costila fora. Ninguém quer uma costila fofoqueira, convenhamos. Só que a coisa fica mais bizarra. O Paquito era a 10ª costilha, mas o osso que o herói arrancou foi a 11ª, que por algum motivo bizarro renasceu como um novo ser humano. A Filomena olha para aquilo sem acreditar e pergunta se eles acabaram de inventar uma versão torta de Adão e Eva. A coisa escalou para uma batalha generalizada entre a 11ª costela e o herói original. E olha, o quebra-pau foi feio porque os dois estavam num nível de poder absurdo. Nenhum dos dois cedia, mas no fim a costela acabou ganhando porque ela tinha, uma costela a mais. É isso mesmo, o osso extra deixou ela mais forte. Depois que a costela derrotou o herói, ela quis ficar ainda mais poderosa e tentou absorver e fundir o resto dos ossos no próprio corpo. Só que o tiro saiu pela culatra e cada osso ali virou um novo herói. Como o Paquito tinha reencarnado como a 11ª costela, ele continuou sendo só um osso no meio da bagunça. O que se seguiu foi uma guerra intensa, épica e bizarramente descritiva, com cada costela lutando para ver quem seria o herói supremo. Teve de tudo. A costela número 10 criou um exército de mini costelas e botou máscaras nelas para controlar geral. A Filomena até comentou que aquilo já estava parecendo esquema de pirâmide. A luta foi um espetáculo de cores e destruição, e tão bizarra que a costela número 9 e a número 2 descobriram que se amavam no meio do caos. O Paquito estava achando tudo fascinante, até que uma heroína com orelhinhas de animal capturou ele. E bem, ser mordido por ela foi prazeroso demais para o gosto dele. No fim das contas, quem venceu a guerra foi a costela número 3, que lançou um milagre costilheiro e varreu tudo. O herói original e todas as suas outras costelas bateram as botas. As garotas do harém, arrasadas, enterraram todos os ossos, menos o Paquito, que virou brinquedo de estimação da menina das orelhinhas.
A Filomena desconfiou na hora. Para uma garota ser perturbada assim, com certeza era outra reencarnada. A vida do Paquito estava uma maravilha, até que um dia a jardineira encontrou ele por acaso e, sem saber de nada, triturou o coitado para virar fertilizante. Morreu de novo. Nadou e morreu na areia. Como ele voltou com arrependimentos, acabou parando no escritório da Filomena outra vez. Ela perguntou que papo era esse de arrependimento se ele estava adorando a vida de osso, e o sem-vergonha admitiu que voltou só porque queria ser acariciado por ela. A deusa avisou que se encostasse nele ele viraria cinzas, mas o Paquito insistiu tanto que ela fez a vontade dele e o desintegrou. Como ali não tem planta para usar o adubo, ela usou uma magia de ressurreição e trouxe ele de volta, mas já avisou. Na próxima, a morte vai ser lenta e dolorosa. O Paquito, todo revigorado, disse que se sentia ótimo e ainda tentou dar um presente para ela, a 11ª costela do herói. A Filomena mandou ele jogar aquele troço fora e escolher logo o próximo destino, porque ela já tinha perdido tempo demais. Como o Paquito estava sem ideias depois do plano genial da costela, ela entregou uma caixa para ele agitar, o método padrão para os indecisos. Ele deu aquela chacoalhada e o resultado saiu. Agora o nosso herói vai reencarnar como um caranguejo eremita. Agora a gente vê um flashback e descobre um pouco como era a vida do Paquito antes de sair de cena. Ele pulava de galho em vários trabalhos. A vida dele era bem chata e monótona. E por causa disso, as coisas deslumbrantes sempre chamaram a atenção dele. Como ele nunca teve namorada, fez de tudo para conseguir se aproximar dessa luz brilhante. Olha só que bela referência à Maga Negra. O Paquito fez o impossível para buscar a namorada ideal, pesquisando até em textos antigos. Um dia, uns estrangeiros ligaram para avisar que conseguiram encontrar a deusa no lugar que ele deduziu. E sem perder tempo, o Paquito entrou numa expedição arqueológica de uma civilização antiga. Eles conseguiram encontrar a deusa, mas isso não deixou o cara satisfeito. Só que a lembrança dele é interrompida pela Filomena, que pergunta se esse papo de expedição é real. E depois de pensar um pouquinho, o Paquito confessa que inventou tudo. A Filomena literalmente apaga ele com um raio, porque ela não gosta de mentiras, mas logo depois faz ele renascer. E o Paquito comenta que é fantástico poder tomar um chá depois de voltar à vida. Ele pergunta o que ela achou da vida dele, e a Filomena responde que foi a típica vida patética de um fã de anime. Mas pelo menos ele não se isolou do muito nem virou viciado em videogame. Aí ele revela que os jogos favoritos dele eram os de encontro, então ele pergunta para Filomena em qual porcentagem está o nível de afeto dela no momento. A Filomena responde que está em 95%. Isso faz o Paquito ficar empolgadão e começar a elogiar ela como um louco. Ela menciona que a porcentagem está subindo. O Paquito, todo animado, pergunta o que vai acontecer quando chegar no 100%. Só que ela responde que ao chegar no 100%, poderia se apaixonar loucamente por ele, a ponto de empalhar o cara e pendurar como enfeite. Sente o drama. O Paquito gela na hora. Ele logo imagina que isso seria mais para um jogo de terror. Ela avisa que é hora dele virar um caranguejo eremita. Então ela coloca ele na máquina e dá todas as vantagens possíveis para ele não ir pro beleléu logo de cara, senão ele arruinaria a cadeia alimentar. E depois de tomar um choque, o Paquito é mandado para a nova vida dele. E depois de um bom tempo, enquanto a Filomena tá coçando as costas com a costela que o Paquito deu para ela, ele volta e pula para dar um abraço. A Filomena desintegra ele na hora, mas depois traz o cara de volta. Numa mudança de cena, o Paquito conta que tudo estava excelente, pelo menos na maior parte do tempo. Mas a coisa ficou feia quando ele venceu o Glass Ray, o soberano do purgatório, e evitou que ele destruísse o mundo. Nisso, a criatura estranha se conecta ao Paquito, para Filomena poder ver melhor o que rolou. E agora a gente vê que ao reencarnar como caranguejo, a maioria dos irmãos dele virou comida, mas por sorte ele conseguiu escapar. Ao conseguir a carapaça, ele acabou sendo encontrado pelo herói Rison Bell, que por alguma razão estranha decidiu adotar o bichinho. Bom, não foi bem uma razão estranha, na verdade foi graças aos bônus que a Filomena adicionou. Isso permitiu que ele se conectasse ao herói, e graças a outro bônus, ele virou o caranguejo definitivo, a arma principal do herói. Juntos eles destruíram uma montanha e abriram os mares, mas de repente o herói recuperou o bom senso e se perguntou por que raios tinha um caranguejo com ele. O herói tentou se livrar dele, mas como também tinha o bônus de arma absoluta, não conseguia fazer isso. Por sorte ele arrumou uma solução, jogar o Paquito no oceano, mas sem que ele deixasse de ser propriedade do herói. E ao voltar para o oceano, ele conheceu a Tocha, a deusa do mar, que por sinal é muito mais bonita que a Filomena. Só que a Filomena não recebe muito bem o comentário do Paquito. Ela recomenda que ele não fale besteira se não quiser acabar pendurado na parede. No fim das contas, o Paquito libertou a deusa e eliminou os inimigos, para depois transformar o templo submarino no ninho de amor deles. Mas aí, teve que aparecer o maldito grande soberano Leviacon. Depois de uma batalha intensa, o Paquito conseguiu arrancar o olho dele. Só que ele ficou muito ferido, e depois de
ficar boiando no oceano, foi salvo pelo mestre Salmão, que estava lá tomando um solzinho. A Filomena pede para ele esperar 1 minuto. Tudo estava indo muito bem como uma história fantástica, mas esse papo de Salmão tomando sol já é surreal demais. Só que o Paquito simplesmente ignora a deusa. Ele continua contando que treinou sob a tutela do mestre Salmão para derrotar o malvado Leviacon. E quando o mestre dele bateu as botas, o Paquito ganhou sua habilidade definitiva, o chute do trovão e fogo de aço do purgatório de Hades. E agora, com a nova técnica, o Paquito voltou para a revanche e cortou a cabeça do Leviacon com as pinças, levando a vitória. O que aconteceu com a habilidade definitiva, ninguém sabe. Mas depois disso, ele conseguiu voltar a sair com a tocha. A Filomena deixa claro que essa deusa do mar tem uns gostos bem estranhos por sair com caranguejo eremita. O Paquito pergunta se por acaso ela tá com ciúmes. A Filomena manda ele calar a boca de novo, senão vai empalhar e pendurar ele como enfeite. Ela pergunta por que ele simplesmente não teve um final feliz com a namorada. Ele revela que como tinha o bônus de arma definitiva do herói, só podia ser usado pelo próprio herói, e isso fez com que a querida tocha perdesse a vida quando tentou usar ele. O Paquito ficou cheio de ódio do herói por ter jogado ele no mar, sabendo que isso podia acontecer. Mas na verdade, a culpa foi da Filomena por dar todos esses bônus. Quando encontrou o herói, a batalha foi intensa. Os dois trocaram uns bons golpes e acabaram num nocaute duplo. Depois da briga, os dois reconheceram a força um do outro, deixando para trás tudo que tinha rolado, incluindo a pobre tocha. E agora, enquanto os dois observavam o pôr do sol, o herói pediu pro Paquito vencer o Glass Ray. Ele confiou todo o seu poder e deixou tudo nas garras de um caranguejo eremita. Depois disso, o Paquito foi atrás do Glass Ray para vingar a queda do herói, que foi eliminado pelos capangas do vilão logo depois de passar o poder pro Paquito. Mas o caranguejo, com muita determinação e um rancor profundo pelo Glass Ray, acabou eliminando o cara graças ao seu chute do trovão e fogo de aço do purgatório de Hades. Ele aniquilou o vilão de um jeito atômico, fazendo ele sumir igualzinho ao mestre Salmão. A Filomena pergunta se por acaso ele usou essa técnica no mestre dele. E de fato, a gente vê que o sem noção do Paquito usou a técnica no coitado. O mestre até amaldiçoou o aluno, perguntando por que raios ele lançou aquilo nele. No fim das contas, o Paquito trouxe paz pro mundo, mas todos os habitantes recusaram aceitar ele como herói, por ser um simples caranguejo eremita. E assim, ele acabou partindo de velhice, sem poder realizar o sonho dele. A Filomena pergunta se salvar o mundo não ajudou a cumprir o sonho de herói. Ele responde que, embora tenha conseguido, nenhuma mulher chegou a usar ele como arma. A Filomena entende que ele faz tudo por interesse. Nisso, o Paquito lembra que trouxe um presente para ela. E sim, é uma lata de salmão. A Filomena comenta que esse presente subiu o medidor de afeto dela e chegou a 100%, então agora é hora de empalhar o cara. O Paquito pede que pelo menos ela faça isso na forma de caranguejo dele. A Filomena concede o pedido sem pensar 2 vezes. Ele, quase batendo as botas, ainda menciona que aquele ângulo de visão era a glória, mas logo depois guardam ele numa caixa. E um tempo depois, enquanto a Filomena tá comendo o salmão enlatado, ela lembra que é hora de mandar o Paquito para a próxima reencarnação dele. Como ele não responde, ela aproveita para trocar de roupa. E ao ouvir que a deusa tá trocando de roupa, o Paquito pula da caixa para tentar espiar. Só que a Filomena já esperava por isso, então manda ele conhecer São Pedro, para depois reviver o cara de novo. Ela pergunta como ele conseguiu olhar para ela estando empalhado. Ele responde que a vontade dele é de aço. A deusa acha que ele é só um pervertido obcecado mesmo, e manda ele escolher logo a próxima reencarnação. Ao agitar a caixinha, o resultado é que agora o Paquito vai reencarnar como a porta direita do castelo do Rei Demônio. Um pouco depois, ao preparar tudo, o Paquito pergunta por que tem que passar por aquela porta de novo. A Filomena responde que isso acontece porque é a única porta de reencarnação. Ele toma outro choque e é mandado para o próximo destino, reencarnando como a porta direita do castelo do Rei Demônio. Por outro lado, a Filomena agora tá triste porque o salmão enlatado acabou e tava uma delícia, mas não passa muito tempo até o Paquito voltar voando pra lá. Só que dessa vez, a Filomena só desvia e diz que tá com fome. Isso motiva o Paquito a preparar um arroz frito com curry pra ela, e usando o espaço divino, ele começa a invocar utensílios de cozinha, enquanto a Filomena manda ele parar de tomar conta do quarto dela. Enquanto o Paquito prepara o arroz frito, ele avisa que foi horrível ser a porta direita do castelo do Rei Demônio. Só que a Filomena só manda ele ficar quieto, liga a televisão e observa que o Paquito sendo uma porta era um desastre. Como tinha muita poeira no quarto do Rei Demônio, e além disso ele é alérgico a gatos, o cara passava o tempo todo espirrando e esmagando todo mundo que tentava abrir a porta. Ele menciona que entre todos eles, tinha um general muito poderoso chamado Garza. Quando Garza foi ver o Rei Demônio, acabou esmagado pela porta. Como ele era muito forte, até aguentou bastante pancada, mas inevitavelmente passou dessa para melhor, esmagado. E assim a porta acabou eliminando a grande maioria dos generais do Rei Demônio. A Filomena fica surpresa do Rei Demônio não ter jogado ele fora depois de tantas vítimas, mas o Paquito
Paquito revela que isso aconteceu porque ele tinha uma habilidade especial que impedia o exército inimigo de suspeitar dele. A Filomena pergunta se por acaso ela quem deu esse bônus, mas o Paquito diz que era uma habilidade da porta esquerda. A outra porta também tinha vida, só que eles nunca se deram bem, porque o Paquito não apoiava o Rei Demônio, e a porta vizinha apoiava. A Filomena pergunta como o Rei Demônio não enlouqueceu com os dois lá. O Paquito explica que tudo era graças à habilidade da porta esquerda, que fazia o Rei Demônio achar que as discussões deles eram vozes misteriosas na própria cabeça. E agora, por causa da falta de generais, o exército do Rei Demônio estava perdendo espaço para os humanos. Então apareceu o herói Growlithe. Ele bateu de frente com o Rei Demônio e conseguiu derrotar o vilão, mas o Rei Demônio se regenerava e ficava cada vez mais forte. Graças à habilidade de crescimento infinito dele, o herói estava passando um baita sufoco. E para piorar as coisas, a porta esquerda atacou o herói com um laser pelas costas. O herói conseguiu se proteger, mas acabou cercado. Vendo a situação, o Paquito ficou desesperado, já que ele só conseguia abrir e fechar a porta. Enquanto conta a história, a gente vê que o Paquito finalmente terminou o arroz frito com curry, e a Filomena já tá pronta para comer. O Paquito conta que a porta esquerda tentou acabar com o herói, mas ele conseguiu desviar o ataque na direção do Rei Demônio, acabando com a raça dele. O Rei Demônio correu desesperado e acabou explodindo junto com a porta esquerda. Isso fez o herói comemorar a vitória repentina com todo o grupo de garotas dele. Só que no meio daquele pessoal tinha uma garota com orelhas de gato, e como o Paquito é alérgico a gatos, ele espirrou e acabou com o herói. As heroínas ficaram furiosas, começaram a lutar contra o Paquito e acabaram destruindo todo o castelo. E isso fez ele perder a identidade de porta do castelo e deixar de existir. Com a história finalizada, ele avisa que é hora de comer. A Filomena menciona que nunca tinha visto essa mesa antes, mas ele revela que trouxe a porta esquerda de lembrança e transformou numa mesa. Aí chegou a hora do rango, e quando a Filomena prova o cambis, ela fica fascinada. O Paquito nota e comenta que se ela quiser, ele pode cozinhar pra ela o tempo todo, mas ela avisa que só quer comer arroz frito com curry uma vez por semana. No início de tudo, o Criador, que é o único e verdadeiro Deus, forjou o mundo original. Com o passar do tempo, outros deuses foram surgindo a partir dele e acabaram moldando esse multiverso incrível que a gente conhece. O detalhe é que para subir de nível e chegar numa dimensão superior, esses deuses precisam fazer seus mundos evoluírem. E como eles fazem isso? Levando pessoas reencarnadas de um mundo para o outro. Nessa história, os chamados irregulares servem como combustível para essa evolução acontecer. O problema é que o Paquito é irregular até demais, o que pode causar uma baita confusão na evolução dos mundos de todo mundo. E o pior de tudo, quem está cuidando dele é aquela deusa específica, então os outros deuses não podem simplesmente chegar chutando a porta e interferir. Eles entram num acordo de não tirar o olho dele e nem daquele salmão enlatado, que por sinal dizem que é mais gostoso que o próprio licor da vida dos deuses. Com a reunião encerrada, voltamos pro Paquito. Ele tá lá, todo galanteador tentando conquistar a Filomena. Só que ela não cai no papo dele e resolve castigá-lo aumentando a gravidade em 10 vezes. O Paquito, abusado, avisa que ela pode aumentar o quanto quiser, desde que se sente no colo dele. A Filomena não perde tempo, aumenta a gravidade em 100 vezes e deixa o pobre do Paquito totalmente esmagado. Um tempo depois, ele volta à vida e percebe que o raminho de chá na xícara dele ficou em pá, o que na cultura deles é sinal de sorte. Só que a Filomena corta o barato dele rapidinho, lembrando que não o reviveu para ele ficar relaxando. É hora de ir trabalhar, a menos que ele queira perder o tato, o paladar e ser transformado em pedra. Sem saída, o Paquito pega a caixa do destino e descobre sua nova missão. Ele vai ter que ser o ponteiro dos segundos de um relógio de torre. Antes de ir, o Paquito começa a escrever no seu tablet uma lista imensa de habilidades apelonas que ele quer levar. A Filomena pergunta que bagunça é aquela, e ele responde na maior tranquilidade, que adicionou uma função para que quando o relógio marcar meia-noite, comece o Ragnarok. Obviamente, ela não aceita isso e o despacha logo para o novo mundo. O tempo passa e quando a Filomena olha as horas, vê que já está tarde. Ela lembra do Paquito e acaba invocando ele de volta. Ela diz que agora, como ele já tem experiência com relógios, vai virar um relógio de sol no meio do deserto. O Paquito saca na hora que ela só quer torturá-lo, mas ela nem dá bola e já conecta aquela tela estranha para ver o que ele aprontou. Aí descobrimos que ele foi o ponteiro dos segundos do maior relógio do reino, que ficava bem na base onde o relógio morava. O problema é que o Paquito ficava incomodado com tantos casais apaixonados se reunindo ali embaixo. Por isso, ele se aliou aos outros ponteiros, que por coincidência também eram reencarnados. Um era feito de joias e o outro de madeira da árvore do mundo, enquanto o Paquito era pura matéria escura. Toda vez que o ponteiro das horas marcava uma hora cheia, o Paquito, morrendo de inveja do amor alheio, soltava uma magia aleatória neles. E o mais bizarro é que os casais adoravam, achavam que era um show de fogos ou algo divertido. Só que um dia ele exagerou e acertou um raio laser direto no rei, que estava passando num desfile.
O rei ficou furioso e mandou destruir o relógio na hora, mas o povo protestou. Diziam que era injusto, primeiro porque se divertiam com as magias, e segundo porque era o ponto de encontro dos namorados. O rei ia levar a ideia adiante, mas o herói também pediu para não destruírem. Como foi um pedido do herói, o rei desistiu, mas mandou investigar por que o relógio soltava magia. O herói, com toda a sua inteligência, acabou desmontando o ponteiro das horas. A Filomena até comenta que o intelecto desse herói é de dar pena. Enfim, com isso, o Paquito ficou de boa por um tempo, mas logo a inveja bateu de novo. Ele não aguentava mais ver tanto romance e voltou a disparar lasers, acertando o rei mais uma vez. Nova ordem de destruição, novo protesto do povo, só que dessa vez até o Rei Demônio se juntou ao protesto. Novamente, o rei cedeu ao pedido do Rei Demônio, mas mandou investigar de novo. Seguindo o conselho da neta, o Rei Demônio tirou o ponteiro dos minutos. Como o Paquito era feito de matéria escura, ninguém conseguia enxergar ele ali. Mas não deu nem uma semana e o Paquito safado acertou o rei de novo, agora com fogo infernal. Dessa vez o rei estava possuído de raiva e ia ele mesmo quebrar tudo, mas o povo barrou, e agora até um tal de Tanaka estava no meio. A Filomena pergunta quem é esse cara, e o Paquito diz que era só um sujeito comum que passava por ali e servia de alvo para suas magias. Na verdade, o Tanaka era um masoquista que adorava ser atingido pelo relógio. E como o Tanaka pediu, o rei parou, porque parece que esse cara não era tão comum assim. O Paquito conta que o Tanaka foi o único que conseguiu sentir a presença dele, percebendo que ele também era reencarnado. Enquanto tudo isso rolava, o exército do Rei Demônio resolveu atacar. O Paquito, indignado com a interrupção, lançou uma chuva de meteoros curativos, mas contra o próprio exército que estava atacando. Se você achou que o tal meteoro curativo era coisa boa, se liga no detalhe. As pedras tinham formato de gatinhos fofos. Com esse golpe bizarro, o Paquito varreu o exército do Rei Demônio do mapa, mas de brinde acabou levando o herói e o Tanaka junto. No fim das contas, a paz voltou ao mundo, mas o Paquito letou que o Tanaka já reencarnou direto em outro lugar. A chuva de meteoros também destruiu o relógio e o Paquito foi dessa para uma melhor. Como lembrancinha da viagem, ele trouxe para a deusa os restos do ponteiro dos minutos. Mais tarde, os dois param para comer. O Paquito, sendo o sem vergonha de sempre, tenta dar comida na boca da Filomena, mas ela não tem paciência e desintegra o corpo dele na hora. Depois de revivê-lo, ela manda ele comer logo de uma vez. Só que tem um detalhe, ela também desintegrou os pauzinhos dele. A Filomena acaba emprestando os dela, e o degenerado do Paquito começa a comer pela parte de cima, onde a deusa estava segurando, com a desculpa de que gosta de comer assim. Depois do jantar, o Paquito sacode a caixa do destino e a nova missão é bizarra. Ele vai ser a voz na cabeça do herói, aquela que avisa quando ele sobe de nível. A Filomena já sente que o desastre está vindo. O Paquito fica todo animado esperando que o herói seja uma menina, mas a deusa avisa que vai configurar para ser um homem só para ele não inventar moda. Ele fica decepcionado, mas é enviado assim mesmo. Lá na sala de Level Up, o tempo passa e o Paquito volta para Filomena com uma cara de derrotado. Ele reclama que o herói estragou a vida dele e que seu plano de ficar sussurrando coisas absurdas foi por água abaixo. A deusa manda ele calar a boca e liga a TV para ver o relatório. O Paquito estava dentro da mente do herói Mish. Quando o garoto fez 10 anos e subiu para o nível 1, o Paquito deu o aviso. O problema é que o herói achou a voz dele nojenta, e o Paquito, por vingança, começou a tocar death metal na cabeça do coitado o tempo todo. Foram 5 anos de tortura musical até o herói finalmente aceitar a situação. O ruim é que por causa dessa briga mental, o garoto não conseguiu subir de nível nesse tempo todo. Mesmo assim, o herói saiu em aventura. No primeiro combate contra um slime, ele errava todos os golpes porque o Paquito ficava gritando "Você falhou" o tempo todo. A voz oficial do sistema até apareceu para dar bronca no Paquito, dizendo que o trabalho dele era só avisar o nível. Mas como ele não podia mais falar, começou a fazer beatbox durante as batalhas. O herói não conseguia se concentrar em nada com aquele barulho todo. A coisa ficou séria quando o herói chegou no nível 10. Ele descobriu que a cada 10 níveis, uma das vozes na cabeça dele morria. Aí o cara virou um psicopata do treinamento. Ele começou a subir de nível feito louco só para matar todo mundo que morava na mente dele. No nível 20, morreu o entregador de mensagens. No 30, o cara da experiência. No 40, o encanador. Um por um, o time foi sendo eliminado.
O Paquito deu sorte e sobrou por último. O herói ficou tão desesperado que aprendeu a entrar na própria mente para resolver as coisas no braço. Só que quando chegou no Paquito, o herói tomou uma surra. A Filomena não entendeu como um herói nível 50 perdeu, e o Paquito explicou que, como eles compartilhavam a experiência, ele já estava no nível 80. O cara basicamente roubou o XP do herói. Sem saída, o herói fez um pacto até com o Rei Demônio para tentar tirar o Paquito de lá. Mas o Paquito deu uma surra no Rei Demônio também e resolveu dar um show de rock que o mundo inteiro ouviu. No limite do desespero, o herói achou a solução definitiva, um interruptor de desligar dentro da própria mente. Ele apertou, o silêncio finalmente veio, mas ele nunca mais ligou de volta. E assim acabou a jornada dele. De lembrança dessa vez, o Paquito trouxe um cartão de presente. A Filomena não queria, mas lembrou que queimou os pauzinhos dele e resolveu dar os dela de presente. Ele ficou todo feliz com o mimo. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 4 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreva e ative o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima.